Então a gente estava falando sobre algumas coisas que são necessárias para mexer com animação, alguns pré-requisitos. Lembra? Na aula passada? Sim. Tá. Então a gente falou uma série de coisas, né? Eu vou até fotografei aqui o quadro para poder lembrar. Então a gente falou lá, falamos sobre desenho, sobre biomecânica, sobre gestual, timing, força de vontade, criatividade, percepção visual, paciência, resiliência, cafezinho, Red Bull, software, hardware, planejamento, processo, técnicas, material e inglês, sensibilidade musical, teatro, cinema, fotografia e percepção volumétrica. Ok. Falamos sobre conhecimentos que vocês deveriam dominar para poder dominar a animação, para poder fluir na animação. Então, um deles é o desenho, certo? Agora vamos entrar na parte mais técnica, na parte mais técnica da animação mesmo. Ok. Então, como é que a gente começa uma animação? Existem duas maneiras de começar uma animação. Se eu peço para vocês, vamos fazer uma animação de um ciclo de caminhada, um walk cycle. Como é que vocês iriam começar? Keyframes, Matheus. Como é que funciona isso? Você pega, por exemplo, o começo ou o meio do walk cycle e você faz os desenhos e você vai preenchendo as suas lacunas. Perfeito. Essa animação que o Matheus escreveu, né? Eu pego o início, né? Ou vou fazer algo mais interessante aqui. Um cara... Nós temos um personagem aqui, né, que tem uma estrutura volumétrica. Esse é o início da minha animação. E aí eu tenho... Já vou fazer esse desenho aqui, que daí eu consigo falar sobre outros princípios da animação, né? Legal. Isso aqui seria um exemplo para você, Matheus? Suficiente? Tá bem planejado esse? Aí é só colocar os frames no meio e mandar rodar. É isso? É isso aí. Então eu tenho keyframes, são keyframes. Em português isso vai ser como quadro-chave, exato. Obrigado. Quadro-chave. Legal. Então eu tenho um início e eu tenho um final. Certo? Só que a gente tem isso é uma animação que é planejada ou não planejada? Antes de eu entrar em outro assunto. Não planejada. Por que, Ícaro? Não. Vamos pensar. Eu já passei por todo o processo, tá? Eu entendi onde o Carlos falou, né? Não tem storyboard. Tá, se eu fosse começar a ser storyboard, realmente, isso aqui seria o caos. Mas vamos supor que eu estou fazendo o processo certinho, tá? E aí eu entrei na parte do pencil test, na animação. Dentro da animação, da cena, eu quero um cara levando um susto, tá lá no storyboard. Isso é planejado ou não planejado? Esse for o começo e o fim, isso é planejado. Concorda agora, Ícaro? Sim. Tá. Agora eu entendi porque vocês falaram que não era planejado. E como é que seria uma animação não planejada? Você vai quadro a quadro, você vai desenvolvendo sem saber qual desenho do filme você vai fazer. Na ordem, exato. Perfeito. Já estudaram isso? Sim. Sim, Matheus? Aonde? Audiovisual.
Aula, já fez umas aulinhas, né? Esse livro aí, A Ilusão da Vida, ela passou pra gente. A gente fez um trabalho sobre os 12 princípios. Ah, é? Pô, vocês já fizeram isso, então? A gente fez um trabalho. Trabalho. Vocês já leram esse livro? Não, a gente deu um pedaço dessa parte sobre os 12 princípios. Então eu posso fazer uma prova sobre essa parte. Certo. Então só anotar aqui para quem estiver assistindo a aula o nome do livro, o nome dos autores e sobre o que a gente está falando, que é o capítulo 3, que são os princípios de animação. Tá? Certo. Dá um exemplo de animação não planejada. Bruno, não o Friso, o outro. Hã? Uma animação, um exemplo de uma técnica de filme de animação não planejada. Me dá o nome desse filme de longa-metragem. Os primeiros da Disney? Vamos lá, pense, não chute. Se eu acabei de falar que essa animação aqui é uma animação, vocês chegaram à conclusão que esse trabalhinho aqui, esse desenho é um planejamento de cena e isso aqui é uma animação planejada. Então eu vou falar quantos quadros eu colocaria daqui para cá. Então eu vou pensar, eu tenho uma chave de animação que eu venho daqui para cá, eu estou deixando ela horizontal para aqueles chatos de plantão que ficam no YouTube lá me enchendo o saco. Então eu estou colocando horizontal aqui, tá? É só a chave de animação normalmente ela é vertical. Ok. Deixa eu anotar isso aqui. Isso aqui é uma chave de animação para animação planejada. Ok. Quantos quadros você colocaria daqui para cá, Daniel? Prestem atenção na aula. Quantos quadros você colocaria para essa animação, daqui para cá? E por quê? Sem chutar. Eu quero representar um susto. Isso é um movimento rápido ou lento? Rápido. Poderia funcionar com frame? Poderia. Poderia fazer um frame com speed lines, com um rosto assim, ó. Deixa eu separar esses desenhos que daí fica mais claro. Poderia fazer uma passagem. Se vocês olharem os desenhos da Warner, do Tex Avery, esse cara era muito bom nisso. Tá? Poderia fazer um rosto assim, ó. A parte mole, o que seria a parte mole? A parte da mandíbula. Eu poderia ter um delay, um atraso na mandíbula e um movimento mais arrastado, por exemplo, o crânio vai antes e a mandíbula vem depois? Poderia. Isso seria um efeito bem legal. Então eu poderia esticar esse desenho todo assim, ó. Seria um desenho que, olhando ele sozinho, está bem feito? Não, é um desenho bem esquisito. Mas se colocado na sequência ele, é capaz de funcionar. Tá? Teria que fazer alguns ajustes aqui, mas funcionaria. Tá? Então, com um quadro eu já consigo. Certo? Ok, mas se eu quisesse um movimento um pouco mais natural, quais são um dos princípios de animação que a gente está falando? Que eu falei, aceleração e desaceleração, perfeito. Então, esse movimento, ele é um movimento que eu poderia trabalhar ele acelerando ou desacelerando? Os dois, poderia trabalhar com os dois, perfeito. Para ficar mais natural ainda, né? Mas o ideal aqui seria uma desaceleração. Ok? Para ele ir rápido e depois estacionar. Achei que eu estava com uma aceleração ali e rápido, e aí só uma desaceleração e desaceleração. Tipo, são os dois,
vezes no movimento. Não entendi, cara, desculpa. Tipo assim, ele tá aqui, ele leva o susto, isso é aceleração. Aham. Aí quando ele termina o susto, é a desaceleração, tipo, na metade. Assim. Vamos fazer o seguinte, para ficar mais visual ainda, vamos começar a animar, né? Que daí acho que não tem... Aí não tem erro. Todo mundo sabe mexer no flash, certo? Não mesmo? Não tiveram aula de flash? Então tá. Vocês não vão ter aula de flash agora. Só fica olhando. Vão acompanhando que o flash é software para criança. Tá? Então eu estou aqui no frame 1. Vou colocar uma linha mais fina. Define a cor da lista. Já na hora de Illustrator. Dá na mesma. Aí. Só o único ruim assim, do Flash é que o brush já não é tão legal quanto o do Photoshop. Né? E aí eu vou colocar em qualquer lugar aqui um frame, só para abrir um frame em branco. Vou ligar o meu Onion Skin, que é esse botãozinho aqui. E aí eu consigo jogar a mandíbula para lá. E a expressão facial. Pronto. Desliga aqui. Tem o planejamento. Com 2 quadros já funciona. E aí eu falo assim, não, eu quero fazer uma aceleração, como o Ícaro sugeriu. Pode ser? Pode ser. Tá. Uma aceleração. Como é que eu penso uma aceleração? Vou voltar lá no Photoshop. Daqui para cá. Eu posso colocar um movimento no meio, certo? A passagem. E aí eu vou concentrar os quadros mais para o lado de cá ou mais para o lado de cá? Para o lado do cara do frame inicial, correto? Então eu poderia colocar metade da metade aqui, novo. E se eu quisesse uma suavização maior ainda dessa aceleração, mais aqui, e aí assim por diante. Claro, é assim que funciona, ok? Agora, a gente tem uma hierarquia na construção do movimento que é o seguinte, a gente vai ter, isso segundo o livro do, deixa eu lembrar o nome dele, Animators Survival Kit. Esse livro é do Richard Williams. Tá? E aí ele vai descrever lá uma hierarquia do movimento, da construção do movimento. Isso serve para o 3D, para tudo. Para tudo dentro da animação planejada. Ok? Então, a gente começaria pelos... Oh, meu Deus. Minha cabeça está meio esquisita. Pelos keyframes, fala. Mas se rolar tipo, uma animação não planejada, não fica muito mais difícil você acertar tudo o resto, tipo, quantos frames você vai usar. Para animação 2D você está falando, né? Certo. Então, rapidinho, o que é animação planejada? É quando você diz, tem o quadro inicial, tem o quadro final, sobreponho esses 2 quadros e daí faço a intervalação. Legal. Qual que é a vantagem de uma animação planejada? Você sabe quantos quadros você tem que desenhar, você sabe quanto tempo vai demorar, você sabe exatamente o que você tem que fazer. Ok. O que é uma animação não planejada? Ou uma animação straight ahead, é o nome, é o termo certo. Está aqui, um dos princípios da animação é straight ahead action e animação planejada pose to pose. Onde a gente usa uma animação não planejada, que não tem opção? Na animação de massa? Animação stop motion.
Lá não tem como fazer o quadro final, o inicial, o final e daí interpolar. Tem como você, com software, ativar o Onion Skin, ou seja, um software que te permite ver os quadros anteriores, e aí você vai animando, quadro 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Certo? Mas no 2D, na Disney, ou enfim, no 2D a gente vai trabalhar com animação planejada no primeiro momento e no segundo momento uma animação não planejada. Onde seria desejável trabalhar com animação não planejada? É um outro princípio de animação que o Matheus falou. Você fez até assim com as orelhinhas. Movimento secundário. Então a gente tem a animação primária. Por exemplo, o cara levando um susto. O que a animação... Vou dar outro exemplo que está fora daqui. Se eu tentar amarrar meu tênis pulando num pé só, qual que é a animação primária? Pulando. Pulando é a animação primária. Concordam com isso? Porque é ela que vai definir todo o resto. O que é a animação secundária aí? Amarrar o tênis. Isso é animação secundária. O que é a animação follow through? O que é a inércia? Que o Vitor falou. Dessa vez estou mudando o seu nome. Semestre passado era outra pessoa que mudava o nome. O Thiago falou. Isso que ele falou, inércia, se chama follow through. É um princípio de animação. Que são aqueles objetos que não tem como gerar um timing próprio. O cadarço, uma capa, o cabelo e etc, etc. Ok? Ficou claro assim, gente? Porque quando vocês abrirem lá qualquer software, por exemplo, o Maya, vão animar em 3D. Ah, vou começar pela animação primária, depois eu vou para a animação secundária, depois eu vou para a animação dos tecidos. Tudo tem uma ordem. Se tentar fazer tudo ao mesmo tempo, pode dar um problema. Se tentar fazer animação... não pode fazer, por exemplo, animação straight ahead, uma animação não planejada? Não, não é que não pode. Se eu não me engano, o nome do animador que fazia isso era o... Mark Davis? Não? Alguém lembra? Um dos Nine Old Men? Já vou lembrar. Mark Davis era muito bom, mas tinha um cara que era Milt Kahl. Lembrei o nome dele. Se eu não me engano, era o Milt Kahl. Ele trabalhava com animação straight ahead. Certo? Se não for ele, alguém me corrige depois, tá? Só que ele tinha um domínio do desenho extraordinário. Ele animava 4, 5 vezes mais que os outros animadores. Mas era um cara especial. Ok? Chegava no final de semana, tinha 20 segundos de animação, quando todo mundo tinha 4, 5. Certo? Mas é bem isso. O que o Bruno falou é... Então vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Keyframes. Então a gente começa lá com os keyframes. Depois, dos keyframes vão sair o quê? Lá no exemplo também do Animate Survival Kit, ele vai dar um exemplo de um cara que entra na cena, pega um giz do chão e escreve um quadro. Então quantos keyframes eu tenho? 3. Entra, pega o giz, escreve um quadro. Acabou. Certo? É praticamente storyboard. Tá? Depois, nós temos os extremes. O que são os extremes? São os pontos de contato. Cada vez que o cara deu um passo. Ah, o cara deu 5 passos até chegar no giz. Quantos extremes eu tenho? 5. Ah, daí dele pegar o giz até ele ao quadro. 3 passos. Então, quantos extremes eu tenho? 8. Ok. Aí eu venho para os pés, position. Também pode ser chamado de breakdown. No Maya você vai encontrar esse termo aqui, breakdown. Tá? Aqui é onde você vai dar a personalidade do teu movimento. Certo? Por quê? Porque esse meu personagem que vai dar um passo tá aqui. Ele tá vindo daqui e daí passou para cá. Então essa perna, um passo largo, né? Esse aqui.
Se eu falo que o passo desse cara é assim, ó. É um passo estranho, mas não é, é uma passagem. Então eu tenho o cara vindo aqui, poderia ser, o cara vem, estica a perna, né, no próximo quadro, e daí desce com a perna reta. Então esse cara aqui, o verde, é o breakdown. Ele vai dar a personalidade do teu movimento. E aí aqui eu vou ter algumas intervalações. E aí depois vem os in-betweens. O in-betweening, que é a intervalação. Daí aqui você vai ter... Mas dependendo do tipo de animação, não precisa também de todos esses... Não. De repente você trabalha só aqui em keyframe e pass position. Animação econômica. Você precisa ter bons keyframes e uns pass positions bem expressivos, com os arcos bem preservados. Porque o que vai fazer diferença na tua animação não é a quantidade de quadros, é a preservação dos arcos, que vai guiar o teu olhar. Se eu fizesse aqui, nessa passagem, vocês viram que eu fiz um risco? Vocês já conseguem ver o movimento. Se eu fizesse um arco, se no meio desse arco eu tivesse uma perna que quebrasse, ela ficasse mais compridinha, assim, ó, já ia dar problema. Certo? Então, o joelho, ele teria que estar encaixado aqui nesse arco. Uma desaceleração até chegar aqui, por exemplo. Sacaram? Fácil de entender a animação, gente? Alguém está com alguma dúvida com relação a isso? Porque há alguns anos, há pelo menos 6 anos eu falo disso, 7 anos, e todo mundo fala que sempre entende. E eu, nesses últimos 6 anos, eu estou melhorando minha didática. E eu acho que ela está bem boa ultimamente. E daí quando chega na hora de fazer o trabalho, sai uns troços que dá até dói no olho. Fala, Bruno. A animação planejada, então, é quando você faz, por exemplo, o primeiro frame e o último, e daí vai fazendo... Isso. Isso. Os do meio, que é não planejado, é aquela que você vai fazendo os frames seguidos. Um quadro após o outro. Exatamente. Tá? Ficou claro isso? Posso dar uma prova pedindo isso? Cite o nome. Com base no filme Fúria de Titãs de 1981 do Ray Harryhausen. Pois é, então assista. Vocês vão ver que o Fúria de Titãs remake é um lixo. Qual é o tipo de animação que ele usa? Stop motion. E qual é o tipo de técnica de animação para definir ela? Não planejada. Certo? Senhor, mas o movimento de aceleração e desaceleração pode ser feito com a mesma quantidade de frame? Aceleração e? Desaceleração. Pode fazer com quanto você quiser. Depende da suavidade que você quer dar para esse movimento. Já vamos fazer um exemplo aqui. Então, olha lá. Vamos voltar para o Flash. A gente estava com o nosso exemplo aqui. Temos 2 keyframes. Vou fazer um pass position. Então, eu vou criar a chave de animação para esse cara. Primeiro keyframe. Vamos supor que eu diga... Acho que eu tinha anotado aqui no outro, né? Então, aqui eu tenho o número 1. E aí eu disse que eu tenho 1, 2, 3, 4. Vamos eliminar pelo menos 2 aqui. Vamos deixar 100. Tá? Então, 1, 2, 3, 4. Aí o que eu vou fazer? Eu vou animar isso aqui, ó. 3, 5, 7 e 9. Aí você vai perguntar, por quê? Aqui eu estou animando by 2. Tudo bem, continuo não entendendo. Quer dizer que o quadro 1 repete para o 2. O quadro 3 repete para o 4. É duplicado. Certo? A Disney percebeu que ela não precisava animar os 24 quadros que existiam no segundo. Tá? Na animação 2D isso pode dar muito problema. Pode dar flick no traço. Pode ficar tremendo. Então, para suavizar um pouco mais o traço, para deixar mais fluido,
uma animação, dependendo do movimento, a animação by two é melhor. É a mesma coisa. Hã? É a mesma coisa, o mesmo desenho. Sim, você só duplica o frame. Vamos ver se isso funciona? Então, fiz uma chave de animação. 9 frames. Quanto tempo eu tenho aqui? Se 1 segundo são 24. 1/3 de segundo. Não chega nem a meio segundo. Um pouco mais, um frame a mais que 1/3 de segundo. Então vamos lá. Tenho a animação planejada, eu sei que o último frame é o 9, está aqui. Eu estou trabalhando a 24 frames por segundo, 0,3 de segundo. Ok. Vou lá, em que frame primeiro fazer a primeira intervalação? Qual que é a primeira passagem? 3. Por quê? Você vai duplicar os... Estou fazendo a animação planejada. Eu tenho 1 e eu tenho 9. Qual que é a primeira passagem? O 7. E ele está até sublinhado. Isso quer dizer graficamente, uma convenção gráfica para dizer esse é o pass position. Ok? Então, e às vezes você vai ver indicado assim, ó. Para dizer, porque às vezes o animador é animador, ele não é intervalador. Tem gente que vai intervalar. Você pode ter uma equipe. Mas ele não dá diferença no traço ali? Não, daí você tem que, por isso que tem que manjar da técnica de desenho, volumetria, gestual, blá blá blá. Mas é que nem como você falou lá, que tem certos desenhos que tem a diferença no traço, igual geralmente cenas de ação de desenho 2D, dá uma diferença no corpo dos personagens, até é o movimento. Pode dar um pouco de diferença, mas quanto melhor a tua equipe técnica, não é para ter diferença de traço. Certo? Então assim, é uma questão de habilidade mesmo. Treinar. Por exemplo, alguém aqui poderia animar um trabalho da Disney? Um dos exercícios, claro que poderia. HGN, se você pegar lá HGN, Haroldo Guimarães Neto, que é o cara que tem a licença para trabalhar com a Disney no Brasil. Fez Ursinhos Gummy, Aladdin, a série. Trabalhou no Princesa do Sapo, enfim. Eu tive a oportunidade de fazer um curso lá com ele. O último exercício que ele dava era uma sequência da série de animação da TV do Aladdin, um storyboard, dava o áudio e o model do personagem. Uma parte do model, né? Não dava o model inteiro porque é muita coisa. E ó, pode animar. Então a gente fazia todo esse processo. E no final, eu vou ver se eu acho isso aí, eu trago para vocês darem uma olhada. Eu acho que eu tenho até hoje isso aí guardado. Só vou escanear e botar no... Então, se vocês olharem, o Aladdin. Como é que eu consegui? Pegando o model e ficando, desenhando sem parar esse personagem. Para poder entender qual que é a proporção de cabeças que ele tem, a inclinação dos olhos, tudo isso tem no model. Então, se eu pegar aqui, ó, eu acho que eu consigo achar rápido esse do Aladdin aqui, ó. Model... Sheet... Aladdin. Aqui, ó. Do gênio, né? Acho que se escreve Genie assim. Genie. São várias partes do model do gênio. Deixa eu ver se tem aquele das visões dele. Ó, aqui, ó, um do sultão. Não tem muita coisa. Ok. Tem as expressões faciais. Então aqui, ó, mostrando como é a volumetria do gênio. Estrutura, a cabeça. Expressões faciais. Certo? Então esse é o modo oficial do gênio do Aladdin. Você tem que estudar isso tem que estar na tua cabeça. Aí você fala assim, não, desenha, se você falar para um animador da Disney, fala, ó, desenha o gênio, sei lá, andando de bicicleta. Ele vai lá e desenha. Porque ele tem isso na cabeça, entende? O personagem faz parte já da... Vamos lá, vamos voltar então aqui para o exercício. Então, o frame 7, a gente estava falando, é o frame mais próximo. Você vê que ele não é, a metade do tempo não é exatamente a metade do movimento. Isso é timing. O que é timing? É a relação entre espaço, em que o movimento percorre, espaço físico aqui, percorre x, y, espaço,
pelo tempo. Tudo bem? Por um tempo determinado. Isso também é questão de prova, bem legal, ninguém nunca acerta. Então vamos lá. Aí eu tenho uma estrutura da cabeça e aqui a mesma estrutura. Aqui ele está olhando, a simetria dele está para cá. Então eu vou pegar o principal, que é o crânio. Tenho toda essa lateral e esse arco do olho. Aqui eu também tenho a lateral, tenho a estrutura da esfera. Então olha que interessante, eu tenho dois opostos extremos. Como seria esse movimento a princípio? Dele de frente praticamente, certo? Então essa linha de simetria do rosto, ó, eu teria mais ou menos no arco aqui, ó. Vou pegar uma outra cor. Uma que dê para ver. Não. Tá virando uma zona. Mais ou menos aqui, ó. Pam, pam, eu teria ela aqui, ó. Aqui e aqui, eu teria ela aqui. Então eu tenho... E eu vou jogar o arco mais virado para cá, da simetria, para ajudar no movimento. Sacaram? Então a primeira passagem entre os movimentos, ela é a mais difícil mesmo. Porque você tem que fazer essa avaliação volumétrica do personagem para poder conseguir colocar ele na posição certa. Ok? Já vou mostrar depois na sequência alguns truques para você lembrar como pensar a perspectiva de um personagem. Se eu der um exemplo de um cara com um nariz, um monte de gente vai cometer uns errinhos aqui que são bem básicos, porque não entendeu muito bem aquela questão da geometria, da perspectiva cônica aplicada, né? Mas a gente vai ver isso e vocês nunca mais vão esquecer. Então vamos lá. Vou colocar esse aqui de referência, em roxo, travar aqui, pegar o traço acima e fazer aqui, então, aqui está a minha simetria. Ah, não estava funcionando porque eu estava selecionando só o errado, né? Aqui define a linha, aqui o preenchimento. Então tá aqui. Deixa eu deixar mais fraquinho esse aqui para a gente poder ver. Pronto. Estão enxergando? Tá. Estrutura do crânio. O queixo está aqui e aqui, ó. Tem mais ou menos um arco aqui assim. Certo? E aí os olhos, tô fazendo uma intervalação pura, né? Sem pensar no acting, sem nada. O nariz fica um pouco para baixo dessa linha. Certo? E a boca começa a abrir. Essa linha dos olhos tem que estar mais ou menos aqui. É isso aí. Pescoço. Eu podia dar uma piscada também. É isso que eu não vou fazer agora. Já vai fazer o mais legal. Por enquanto eu estou fazendo bem basicão, assim. Estou intervalando exatamente o que eu estou vendo. Depois eu vou fazer uma que vai ficar mais bacaninha. Então, o próximo keyframe que a gente vai intervalar. Se a gente fez o 1 e o 7, agora? O 5. Perfeito. Essa turma aqui tem uma inteligência superior, hein? Tô brincando. Senão os alunos anteriores vão me xingar, né? Pois é. Agora já foi. Pode xingar ali no comentários ali. Eu tenho que aprovar. Professor, Pois não. vai rolar esses desenhos aí, tipo, sem ninguém faz no Flash, né? Hã? Ninguém começa fazendo no Flash, né? Os desenhos. Não entendi a tua pergunta, Bruno. Desenho, sei lá, no Photoshop, daí você importa no Flash, uma coisa assim. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Mas eu quando quero fazer uns testes de animação rápido, eu uso Flash. Você acha ruim? Não, é meio esquisito esse traço. É, um traço vetor. Um software mais ideal que esse seria o Toon Boom, sabe?
e o tumbum. Mas é o que a gente tem aqui, é o flash, eu tô me virando aqui, né? Já pediu o tumbum, mas não chegou ainda. E aqui o último quadro. Então eu estou colocando só um traço no meio do outro, perceberam? Por exemplo, eu tenho o traço aqui da lateral do rosto e aqui a lateral, estou fazendo no meio. O queixo está aqui, eu estou fazendo no meio, outro queixo. Aqui eu tenho a pontinha da mandíbula, eu estou fazendo a mandíbula aqui. Não é fácil fazer isso? É. O que é difícil então na animação se a técnica de animação é tão fácil assim? Desenhar, pensar no time. Não, desenhar é fácil. Vamos ver o que deu desse troço aqui. Tá. Ah, tá, não desliguei aqui. Só que nesse caso, olha, ele está acelerando, tá mais para dar um grito, certo, Ícaro? Concorda? Vamos tentar fazer então. Então isso aqui é uma aceleração. Vamos fazer com uma desaceleração para ver se funciona. Professor, por que você faz? Você subdivide a primeira parte, é 5, 3, não para frente, não faz os últimos desenhos primeiro. Você começa a desenhar pelo começo, não pelo final, né? Começa a desenhar pelo começo e não pelo final. Você começou a subdividir no começo, não subdividir o final para fazer o desenho. A linha do tempo você dividiu do meio para cá. Dividir do meio para cá, certo? Ó, gente, presta atenção, a pergunta da Maria Eugênia. Qual o motivo de eu ter começado a dividir no meio? E daí eu comecei a subdividir nessa região. Por que eu fiz isso? Para representar uma aceleração. Porque o início está aqui e o fim está aqui. É como eu falei, eu fiz uma timeline, uma chave de animação horizontal. A convenção gráfica para se trabalhar com uma timeline é vertical, tá? Então, quando vocês verem no vídeo lá uma animação da Disney, um making-off, vocês vão ver o seguinte: o cara está trabalhando no papel, tá? Papel campo 12, ou papel campo 16, ou 24. E ele tem uma furação aqui embaixo, ó. Tá? Essa furação vai encaixar numa régua. Isso aqui é animação tradicional, tá? Com mesa de luz. Para quem queria saber como é que funciona, tá aí. Uma mesa de luz, onde você tem um pino redondo e 2 pinos retangulares. Tudo bem? Mais ou menos assim. Esses pinos vão encaixar exatamente aqui. Isso se chama PEG. Aí em algumas literaturas você vai ouvir falar que alguns animadores, por exemplo, animadores da Warner, costumam trabalhar com top PEG. E animadores da Disney gostavam de trabalhar com bottom PEG. Isso é só uma escolha, é só uma preferência. Eu aprendi a trabalhar aqui, ó. Eu fui ensinado já desde o início a trabalhar com bottom PEG. Então, eu trabalho com as PEGs embaixo, certo? Quando você tem a mesa de luz, que é uma caixa, vamos ver se eu lembro de trazer a aula que vem, que é uma caixa assim, com um disco, e aqui está o vidro, que encaixa essa folha aqui. E aí as pegs ficam aqui, você pode girar e colocar a peg para cima, certo? Campo 12, por que campo 12? Porque o papel tem 12 polegadas, isso para TV, né? Antigamente, a gente trabalhava na animação tradicional, trabalhava com esse papel aqui, campo 12, que era o suficiente para passar numa TV que tinha uma resolução de 720 por
480 de resolução. Sacaram? Para filme, para cinema, a Disney trabalhava com papel campo 24 ou campo 16, dependendo da cena. Então isso tem a ver só com a resolução, tá? Da imagem. Se você pega um desenho muito grande, dependendo da maneira como você capta, e depois projeta muito grande, daí perde resolução. Não é assim? Já pegaram um DVD não remasterizado e tentaram tocar numa TV Full HD? O que acontece? Fica tudo pixelado, fica horrível. Fica medonha, como se estivesse tipo, vendo um filme de internet, assim, na TV. Certo? Por quê? Porque é simples. A gente tinha antigamente TV padrão, standard, 720 linhas verticais por 480 linhas horizontais. Certo? Uma grid. Assim e assim, 480. Como é que a gente tem hoje? Full HD? 1920 verticais por 1080 horizontais. Isso aqui acaba sendo esticado para adaptar isso aqui. E daí dá um problemão. Então a parte técnica, essa parte de técnica, você tem que saber só essa questão. Qual o formato que eu estou trabalhando? Cinema atual, quantos K a gente tem no cinema atual? 4K, perfeito. 4K. Quanto tem 4K? 3.800. Por aí, né? Vamos, é só perguntar para o Mr. Google. 4K Resolution. Quanto tem 4K, Mr. Google? Ele vai te dizer em algum momento. Resolução 4K. Digital. Aí vai dar toda a explicação aí, em algum lugar. Né? Eu queria saber mais rápido isso aqui. Mas eu vi que ele tem até, ó, digital cinema, né? Depois eu vou dar uma lida nisso para poder falar melhor. Ok? Então fica fácil de você... 4.096 por 3.112. 4.096 por 3.112, 4K. Tá? Eu ia falar, não esqueça, mas pode esquecer, porque daí é só consultar o Google de novo. Tá? Mas é só saber que no cinema é 4K. Tudo bem? Ok, vamos lá, vamos voltar para o exercício. Professor, Pois não? a gente tinha falado que é 3.840 por 2.160. E eu acho que você vai ter que, na hora do intervalo, se ver com o Thiago. Pelo menos para TV é isso. Para TV é? 3.840 por 2.160. Acho que para cinema deve ter uma variação por causa do aspecto da tela, né? Tudo bem? Ok. Cobrem isso da professora de vídeo. Quando vocês tiverem aula de vídeo. Vamos fazer esse movimento com aceleração. Ah, eu estava falando das chaves, né? Só para concluir. As chaves ficam exatamente aqui, nesse canto. Aí você desenha ela assim. Aqui é o primeiro quadro e aqui é o quadro final. Certo? Quem tinha perguntado? Então essa chave seria desse movimento. Faria assim, escreveria 1, vídeo no meio, 7 e aqui 9. E aqui eu tenho o 3 e o 5. Então essa seria a chave. E se eu quiser uma chave para uma desaceleração, eu teria 1, o 7, o 9, o 11 e o... Opa, desculpa, não teria o 7, né? Teria o 3, 5, 7 e 9. Certo isso? Uma chave para desaceleração e uma chave para aceleração. Tudo bem? Tá ficando muito confuso, gente? Ou tá tranquilo? Que eu tô indo, passeando pelos conteúdos, Carol fez assim. Quando vocês fizerem vai ficar mais fácil. Tá ok, concordo. Deixa então eu terminar a parte teórica e daí eu vou deixar vocês brincarem.
Vamos lá. Liguei aqui o Onion Skin novamente. Estou vendo o movimento inicial. O movimento final foi duplicado. Então, Command C, deleta, Command Shift V. Ok. Legal. Então, vou fazer uma desaceleração. Daqui a aqui, veio nessa metade, que é o 5. Ok, e aqui... Professor, Pois não. e se tipo, se tem uma animação que ela é maior, assim, várias cenas, você, Maior várias cenas, como? tipo, aí você está fazendo um movimento. Isso. Sei que ele tá indo acender a luz e daí faz esse movimento. Tipo, ele grita, tá ligado? Não, susto. Aham. Qual a prioridade? Para qual movimento você dá prioridade? Assim, você fazer tipo, esse ou você faz primeiro fazer o cenário? Assim, Então, foi isso que eu falei da animação primária, secundária e o follow-through, entendeu? Você sempre prioriza a animação primária. Tá? Se ele acende a luz, o que acontece? Ele acende a luz e depois ele leva o susto. Então, se ele vai estar com o dedo ali, se ele vai, de repente, ter um momento que ele olha de novo e daí leva o susto, aí isso tem a ver com o acting. Qual vai ser a atuação desse personagem? E aí você vai fazer o quê? O planejamento de cena. Tá? Vocês vão fazer bastante isso. Que é fazer desenho gestual sequencial. Um desenho do lado do outro, sem animar, para poder planejar o movimento. Para poder pensar nas chaves de animação antes. Ok? Tá. Fiz um movimento com aceleração. Bem rapidinho. Tá? Então vamos colocar os dois aqui para a gente comparar. Agora, esses dois movimentos seria melhor animar ele em by one. Por quê? Porque é um movimento rápido. Então ele precisa fluir mais rápido. Certo? Então você pode animar by one e depois ter uma outro tipo de movimentação que é fluir by two. Okay? Então normalmente movimentos muito bruscos, muito violentos, a gente trabalha em by one. Tudo bem? Tipo expressões. Tipo expressões faciais, susto, luta. Hã? Até luta. Movimento. Tipo, o cara vai dar um soco. Se você fizer by two, pode dar um problema de quebrar o movimento, sabe? Você acaba conseguindo ler os frames. Tá certo? Porque ali você viu que estava dando uns pulinhos, né? Então eu vou copiar essa sequência aqui. Vou abrir um novo símbolo. Um susto em desaceleração. Copiar. Volto para a cena. Copy frames. Insere um novo símbolo. Um susto em aceleração. Botão direito. Call of keyframes. Posso deixar esses dois como um guide. Depois vocês vão ter aula só de flash. Aí a gente vem aqui na biblioteca, puxo esse para a cena. Preciso de um. Puxo esse para a cena. Tenho dois diferentes.
Tá? Então, esse aqui é o susto em desaceleração e esse aqui é o susto em aceleração. Tá? Agora, mais legal que isso seria fazer um susto com mais personalidade. Então, eu poderia brincar com o meu personagem aqui. E aí eu trabalhar um princípio de animação que se chama antecipação. Que é o que prepara. Por que essas duas animações que eu fiz não ficaram muito legais? Porque a antecipação, ela prepara o olhar do observador para o que vai acontecer. Melhor? E aí? Oi? E agora a intervalação disso aqui. Posso fazer uma desaceleração para isso. E aí eu tenho uma desaceleração para o susto também. Posso manter a mandíbula dele aqui, fazer um atraso, manter a mandíbula dele aqui embaixo, esticar só a cabeça com o olho.
Aí. Melhor assim, Ícaro? Hã? Ficou bom, Ícaro? Tá do seu gosto agora? Ok? Difícil fazer animação? Não, não é. Na verdade é. Então assim, lembre-se de tudo aquilo que a gente falou semana passada e mais agora a parte técnica. A parte técnica só tem que conhecer a teoria. Agora, a melhor coisa é aplicar a teoria ao desenho. Então fazer esses pequenos movimentos. Fazer um par de pernas, só a perna, andando. Fazer um cara levando um susto. Fazer um personagem atirando com arco e flecha. Esses são movimentos bem básicos. Para você estudar essa questão de aceleração, desaceleração, keyframes, pass position, intervalação, arcos. Tudo isso é o básico. Os princípios de animação, quer dizer, a base da base da base. Então isso vocês têm que dominar. Então o que você aconselha? Desenho gestual. Tá? Desenhar, 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 desenhar. Aliás, vocês já têm, né? Deve ter aí uns 50 gestuais já na pasta de vocês. É? Para hoje? Posso pedir, né? Para ver? Posso ou não posso? Tem gente que disse que não. Hein? Posso falar assim, Juliano, 50 gestuais, posso ver agora? Eu acho que deve ser Não, aqui tem alguns, mas em casa tem essa história de em casa é... Rafael Oliveira, 50 gestuais. Então, eu vou começar a trocar. Quem não fez, paga 100 flexões, pode ser? Sem parar? Vai ficar todo mundo fortinho aqui, né? Então tá bom, são 3h10, vamos fazer o intervalo. Às 3h30 a gente tá de volta, daí eu dou continuidade a timing. Valeu! Negócio do Siga lá, né? Porque tá com problema nas minhas matérias. Daí ela falou pra eu voltar 4 horas lá. Tem como? Tá o quê? Ela falou pra eu voltar 4 horas lá. Tá. Só parar a gravação pra gente poder começar. A gente está falando que é o capítulo 3, que são os princípios de animação, tá? Certo. Dá um exemplo de animação não planejada. Bruno, não o Friso, o outro. Uma animação, um exemplo de uma técnica de filme de animação não planejada. Me dá o nome desse filme do longa-metragem. Os primeiros da Disney? Vamos lá, pense, não chutem. Se eu acabei de falar que essa animação aqui é uma animação, vocês chegaram à conclusão que esse trabalhinho aqui, esse desenho é um planejamento de cena e isso aqui é uma animação planejada. Então eu vou falar quantos quadros eu colocaria daqui para cá. Então eu vou pensar, eu tenho uma chave de animação que eu venho daqui para cá, eu estou deixando ela horizontal para aqueles chatos de plantão que ficam no YouTube lá me enchendo o saco. Então eu estou colocando horizontal aqui, tá? É só a chave de animação normalmente ela é vertical. Ok. Deixa eu anotar isso aqui. Isso aqui é uma chave de animação para animação planejada. Ok. Quantos quadros você colocaria daqui para cá, Daniel? Prestem atenção na aula. Quantos quadros você colocaria
para essa animação, daqui para cá. E por quê? Sem chutar. Cycle e você faz os desenhos e você vai preenchendo as suas lacunas. Perfeito. Essa animação que o Matheus escreveu, né? Eu pego o início, né? Ou vou fazer algo mais interessante aqui. Um cara... Nós temos um personagem aqui, né, que tem uma estrutura volumétrica. Esse é o início da minha animação. E aí eu tenho... Já vou fazer esse desenho aqui, que daí eu consigo falar sobre outros princípios da animação, né? Legal. Isso aqui seria um exemplo para você, Matheus? Suficiente? Tá bem planejado esse? Aí é só colocar os frames no meio e mandar rodar. É isso? É isso aí. Então eu tenho keyframes, são keyframes. Em português isso vai ser como quadro-chave, exato. Obrigado. Quadro-chave. Legal. Então eu tenho um início e eu tenho um final. Certo? Só que a gente tem isso é uma animação que é planejada ou não planejada? Antes de eu entrar em outro assunto. Eu quero representar um susto. Isso é um movimento rápido ou lento? Rápido. Poderia funcionar com frame? Poderia. Poderia fazer um frame com speed lines, com um rosto assim, ó. Deixa eu separar esses desenhos que daí fica mais claro. Poderia fazer uma passagem. Se vocês olharem os desenhos da Warner, do Tex Avery, esse cara era muito bom nisso. Tá? Poderia fazer um rosto assim, ó. A parte mole, o que seria a parte mole? A parte da mandíbula. Eu poderia ter um delay, um atraso na mandíbula e um movimento mais arrastado, por exemplo, o crânio vai antes e a mandíbula vem depois? Poderia. Isso seria um efeito bem legal. Então eu poderia esticar esse desenho todo assim, ó. Seria um desenho que, olhando ele sozinho, está bem feito? Não, é um desenho bem esquisito, mas se colocado na sequência ele é capaz de funcionar. Tá? Teria que fazer alguns ajustes aqui, mas funcionaria. Tá? Então, com um quadro eu já consigo. Certo? Ok, mas se eu quisesse um movimento um pouco mais natural, quais são um dos princípios de animação que a gente está falando? Que eu falei, aceleração e desaceleração. Não planejada. Por que, Ícaro? Não. Vamos pensar. Eu já passei por todo o processo, tá? Eu entendi onde o Carlos falou, né? Não tem storyboard. Tá, se eu fosse começar a ser storyboard, realmente, isso aqui seria o caos. Mas vamos supor que eu estou fazendo o processo certinho, tá? E aí eu entrei na parte do pencil test, na animação. Vai ser. Dentro da animação, da cena, eu quero um cara levando um susto, tá lá no storyboard. Isso é planejado ou não planejado? Esse for o começo e o fim, isso é planejado. Concorda agora, Ícaro? Sim. Tá. Agora eu entendi porque vocês falaram que não era planejado. E como é que seria uma animação não planejada? Vai desenvolvendo sem saber qual desenho do filme você vai fazer. Na ordem, exato. Perfeito. Já estudaram isso? Sim.
Sim, Matheus? Aonde? Audiovisual. Aula, já fez umas aulinhas, né? Que bom. Esse livro aí, A Ilusão da Vida, ela passou pra gente. A gente fez um trabalho sobre os 12 princípios. Ah, é? Pô, vocês já fizeram isso, então? A gente fez um trabalho, trabalho. Vocês já leram esse livro? Não, a gente deu um pedaço dessa parte só dos 12 princípios. Então eu posso fazer uma prova sobre essa parte. Certo. Então só anotar aqui para quem estiver assistindo a aula o nome do livro, o nome dos autores e sobre o que Então a gente estava falando sobre algumas coisas que são necessárias para mexer com animação, alguns pré-requisitos. Lembra? Na aula passada? Sim, sim. Tá. Então a gente falou uma série de coisas, né? Eu vou até fotografei aqui o quadro para poder lembrar. Então a gente falou lá. Falamos sobre desenho, sobre biomecânica, sobre gestual, timing, força de vontade, criatividade, percepção visual, paciência, resiliência, cafezinho, Red Bull, software, hardware, planejamento, processo, técnicas, material e inglês, sensibilidade musical, teatro, cinema, fotografia e percepção volumétrica. Ok. Falamos sobre conhecimentos que vocês deveriam dominar para poder dominar a animação, para poder fluir na animação. Então, um deles é o desenho, certo? Agora vamos entrar na parte mais técnica, na parte mais técnica da animação mesmo. Ok. Então, como é que a gente começa uma animação? Existem duas maneiras de começar uma animação. Se eu peço para vocês, vamos fazer uma animação de um ciclo de caminhada, um walk cycle. Como é que vocês iriam começar? Hã? Keyframes, Matheus. Como é que funciona isso?